Evangelho segundo São João. Multiplicação dos pães. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Livro do Salmo 77, 24.
Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pão que desce do céu. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Isaías 54:13. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Reação dos discípulos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus.
Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Festa dos Tabernáculos. Depois disso, Jesus percorria Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus chamada dos Tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público, não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galileia. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade, busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar-me a vida? Respondeu o povo: tens um demônio? Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: fiz uma só obra e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas esse nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou? Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis? Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Ordem para prender Jesus. Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele?
que o não possamos achar? Porventura, irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse? Vós buscareis sem me achar, e onde estou para lá não podereis ir? Jesus, fonte de vida eterna. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Zacarias 14:8, Isaías 58:11. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes, dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado? Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem, antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Discussão entre Jesus e os fariseus. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é digno de fé? Respondeu-lhes Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Deuteronômio 19:15. Eu dou testemunho de mim mesmo e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: onde está teu Pai? Respondeu Jesus:
Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai? Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus anuncia a sua Páscoa. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. A verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Verdadeiros filhos. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão? Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e se vós não as ouvis é porque não sois de Deus. Jesus é mais que Abraão. Responderam então os judeus: não dizemos com razão que és samaritano e que estais possesso de um demônio? Respondeu-lhes Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco a minha glória, há quem a busque e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu
E os profetas também? Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. O cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de nenhum modo é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui e lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está este homem? Respondeu: não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado? Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele: tem idade? Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas desse não sabemos de onde ele é.
Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: creis no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês? É o mesmo que fala contigo? Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, porque o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Festa da dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão.
Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Livro dos Salmos 81, 6. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada? Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse: sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou desse homem era verdade. E muitos acreditaram nele.